bom dia a todos. É uma alegria estar de volta. É sempre uma alegria estar junto, poder estudar, poder falar sobre o Espiritismo, essa doutrina maravilhosa que eu tanto gosto, que eu tanto amo. E hoje, como Valéria disse, o tema é sobre a vaidade. Para falar de vaidade, é interessante contar a história de dois moços, dois famosos personagens. Um da mitologia grega, o outro da Bíblia. Um deles foi o mais belo dos seres e o outro o mais sábio e o mais rico dos homens. Vou começar pelo mais belo dos seres. Depois, no final, a gente conta a história do mais sábio e do mais rico. O mais belo é bem conhecido de todos nós. Conta-nos a mitologia grega que o deus do rio Cefiso e a ninfa Liríope tiveram um filho que chamaram Narciso. Narciso nasceu na região da Grécia Antiga, chamada Beócia, e ele era muito bonito. Dias antes do seu nascimento, a sua mãe perguntou ao adivinho, era comum consultar os adivinhos, sobre o destino de seu filho. E o adivinho lhe disse que o menino teria uma longa vida desde que ele nunca olhasse para o seu próprio rosto. Conta algumas versões dessa história que a mãe sumiu com todos os espelhos da casa, né? Eu também faria isso. Mas conforme Narciso foi crescendo, ele se tornou, então, um jovem mais bonito de Beócia. E também ele despertava, né, o interesse, a paixão de todos que por ele passavam. Só que o que ele tinha de beleza, ele tinha de arrogante. E isso foi despertando a ira das ninfas, de todo mundo que, né, pretendia chegar um pouco mais próximo dele. E as ninfas, inconformadas com esse desprezo, elas lançam uma maldição, que ele ame com muita intensidade, sem poder ter para si mesmo o objeto do seu amor. Então, Nêmesis, que é a deusa punidora, na mitologia tem Deus para tudo, Deus da beleza, Deus da alegria, Deus da morte, Deus da agricultura. Então, Nêmesis, a deusa punidora, escutou esse pedido das ninfas e resolve atendê-las. Então, ela leva Narciso até uma fonte cristalina que nunca ninguém tinha tocado. E lá chegando, Narciso, ao se inclinar para beber água, ele encontra o próprio reflexo naquele espelho d'água. E ele fica encantado, ele fica maravilhado com aquela beleza, com aquela imagem tão bela, e se apaixona perdidamente por aquela imagem. Sem saber que era seu próprio reflexo, ele tenta tocá-la, ele tenta beijá-la, e assim que ele põe a mão, que ele tenta abraçar, a imagem some na água. E isso vai deixando com que ele fique triste, estagnado, ali tentando, e ali ele se deita e definha até a morte, né? Sem poder alcançar o seu amor. Quando ele morre, Nêmesis faz nascer no local uma flor, a quem ela chama de Narciso. Essa história é bem conhecida, né? O mito de Narciso é um grande exemplo do orgulho, da vaidade, e juntamente com o mito de Lúcifer. O mito de Lúcifer, segundo a narrativa bíblica, era um dos anjos mais poderosos e amados por Deus. E ele tinha uma beleza muito grande, uma incrível beleza. E Lúcifer se deixa levar pela vaidade. Então, achando-se o mais belo dos querubins, dos arcanjos, ele desafia o trono de Deus. E ele perde a batalha e é expulso do paraíso com mais, né, de 1/3 dos anjos que o apoiaram. Então, Lúcifer e Narciso, eles demonstram bem como a vaidade nasce, né, que nasce do orgulho, ela pode ser tão destrutiva em nossa existência. O conceito de vaidade no dicionário é qualidade do que é vão, firmado sob aparência ilusória, é o que é vazio. Valorização que se atribui à própria aparência, ou quaisquer outras qualidades, físicas ou intelectuais, fundamentada no desejo de que tais qualidades sejam reconhecidas e admiradas por todos. Então, esse final é importante, fundamentada no desejo de que tais qualidades sejam reconhecidas ou admiradas por todos. O vaidoso, ele se acha. E por se achar, ele quer que todo mundo o elogie, o admira,
né? O admire, reconheça toda aquela beleza, todo aquele dote que ele tem. Então, ele vive em função da aprovação e do reconhecimento do que ele acha que ele tem de melhor, né? Então, costumamos associar a vaidade com o esmero, né? A gente associa com esmero, com excentricidade, com requinte, mas não é bem isso, né? Geralmente ela é atribuída às mulheres. Hoje os homens já estão aí aumentando bem o time. Mas se eu cruzo uma pessoa, por exemplo, eu cruzo uma pessoa rapidamente, altiva, elegante, eu já carimbo de vaidosa, né? Mas há uma diferença. Esses termos, eles definem coisas diferentes. Então vamos tentar entender essa diferença aí para tentar entender um pouco de cada um desses conceitos. Como que eu posso distinguir alguém arrogante de alguém vaidoso, de alguém que apenas se cuida bem? No orgulho, ou o sinônimo é arrogância, soberba, no orgulho eu tenho um elevado conceito de mim mesma. Então, eu me acho a melhor palestrante. Eu me acho, não. Eu sei que eu sou a melhor palestrante da região. Então, se você não consegue ver isso, olha, é porque falta de percepção. Você é deficiente de percepção, de inteligência, porque você não percebe. E eu não estou nem aí. Tá? Né? Eu não preciso que você perceba mesmo, porque eu tenho certeza absoluta que eu sou melhor. Tá? Já na vaidade, eu tenho orgulho de mim mesma, eu tenho um conceito elevado de mim mesma, mas eu preciso muito que você reconheça isso. Pode ter pessoas melhores, pode ter até, né, gente igual a mim ali, mas você tem que me aplaudir, você tem que me reconhecer, senão eu fico muito infeliz. Então eu sou uma ótima palestrante, gente. Pode ter outros aí melhores, pode ter até igual. Mas eu não estou entendendo por que vocês não estão me aplaudindo. Eu não estou entendendo por que aquela pessoa lá no fundo está dormindo. Olha, acabou a semana para mim. A pessoa não está prestando atenção, não está me reconhecendo, não está reconhecendo a minha excelência. Então, o vaidoso é assim. Já na autoestima, a coisa é bem diferente, né? Na autoestima, eu tenho apreço por mim mesmo, o que gera um autocuidado, né? Uma estima que me leva a cuidar de mim. Eu zelo pela minha aparência, mas eu também zelo pela minha saúde, pela minha higiene, pelo meu intelecto. Eu invisto no meu crescimento emocional, no meu equilíbrio emocional, no meu crescimento espiritual. Eu trabalho o meu equilíbrio e trabalho internamente e externamente, né? A minha personalidade. Eu cuido de mim. Enfim, eu cuido de mim para mim mesma. Isso gera, assim, um aspecto bem ajeitado, bem composto, que pode ser confundido com vaidade. Mas que dela se diferencia muito, porque trata-se de algo, de uma postura sensata, equilibrada, que não tem nada a ver com verdade, né? Então, eu não preciso de aplauso, eu não preciso de nada. Eu estou muito bem, né? Eu estou equilibrada e tranquila com o que eu possuo. Então, portanto, o orgulhoso, ele se acha o melhor. O vaidoso, ele quer que todo mundo saiba disso, né? E demonstre isso. E já quem tem autoestima, tá de boa, tá tranquilo, não precisa de nada disso. Esses conceitos, eles podem não ajudar muito se eu encontro uma pessoa ou se eu cruzo uma pessoa rapidamente. Uma pessoa que nos chega e não fica muito ao nosso lado, que entra pela sala, aquelas pessoas que a gente olha, a gente não vai saber definir se ela, né, aquela pessoa altiva, elegante, que entrou pela sala, eu não sei se ela vai, né, se ela está bem cuidada porque ela tem uma autoestima, se ela é arrogante ou se ela é vaidosa. E não importa muito eu saber mesmo, né, classificar as pessoas. Isso é muito válido para que eu possa entender esses conceitos e me identificar dentro deles. Então, é para que eu possa conhecer em mim mesmo se eu estou sendo arrogante, se eu estou sendo vaidosa, ou se ao menos está faltando a autoestima, para que eu possa, então, promover as retificações necessárias e melhorar a minha personalidade. Então, é importante conhecer para se retificar, se lapidar. Esse é o sentido.
Mas, afinal, qual o problema da vaidade, né? Qual o problema, né, que tem eu me valorizar, eu me arrumar, eu gostar de elogio? Tem algum problema? Bem, o problema não está nessa linha tênue que separa a autoestima de um pouco de vaidade que todos nós temos. O mundo atual, ele oferece tecnologia acessível para que a gente possa ter cuidados de beleza, de higiene, de boa aparência, para ficar mais agradável. E isso não tem problema nenhum nisso. Nós não precisamos nos expor socialmente com unhas, cabelos cheios do homem da caverna. Não se trata disso. Como diz lá no Evangelho, viva no mundo dos homens como vivem os homens da sua época. Então, se ajeitar, se arrumar, não tem nenhum problema. Isso é bom, faz bom, é bom para a nossa dignidade, né? Cuidar da aparência traz satisfação, traz, né, uma autoestima boa, como eu disse. Então, querer ser admirado, reconhecido, também não é nenhum crime. Porque às vezes eu faço um trabalho, a gente fala de vaidade, a vaidade pode ser intelectual, pode ser física. Às vezes eu faço um trabalho, eu estudo, eu me dedico de anos e anos e anos, e um trabalho tão bem feito intelectualmente, eu faço uma obra tão boa. E qual o problema em ser reconhecido, em querer ser elogiado, né? Um reconhecimento legítimo, por um trabalho tão bem feito. Não tem crime nisso. Assim, é sempre muito gostoso receber também o elogio. O elogio, ele tem a capacidade de nos pôr para cima, né? De nos valorizar, ele tem a capacidade de envolver as pessoas, resgatar os afetos, né? Faz parte de do saudável jogo das relações humanas, as necessárias relações humanas. Então, tem o poder, sim, de estimular, de motivar aqueles que às vezes estão com baixa autoestima. É muito bom fazer um elogio e receber um elogio. Nunca deixe de fazer. Às vezes, dentro da própria família, a gente espera tanto um elogio que nunca chega, né? Um reconhecimento do marido, do pai, do filho, né, da mãe. E é tão bom quando a gente recebe isso, né? Ele tem um poder de impulsionar boas atitudes, amenizar complexos, né? Diminuir agressividades, ajuda a desenvolver, então, a autoconfiança. Portanto, o necessário é distinguir, não tem problema eu me arrumar, eu ter um pouco essa cota de vaidade, eu gostar de elogios. O problema está quando isso passa a ser uma necessidade doentia. Desculpa, gente, está meio ruim aqui. Então, quando isso passa a ser uma necessidade doentia, aí sim eu tenho um problema. Portanto, a vaidade também tem um lado bom, né? Esse é o lado bom da vaidade. Ela faz com que a gente, né, se cuide um pouco mais, né? O problema é o outro lado da vaidade. Vamos lá, vamos tentar entender quais os problemas que a vaidade nos traz. Primeiro, a vaidade é perigosa porque ela parece inocente. A gente vai, né, a gente vai sentindo aquele desejo de ser reconhecida e a gente não percebe muito bem até que ponto que isso vai crescendo e vai tomando conta, porque ela é muito sutil, a gente não dá muito bola para nossa verdade. Ah, eu só me arrumo um pouquinho, todo mundo se arruma, isso daí é tão inocente, não tem problema nenhum se arrumar. E realmente não tem, como eu disse. Mas o problema, como eu disse, é que o elogio dá alegria e satisfação, o que é viciante. E como qualquer vício, o vício ativa o sistema de recompensa cerebral, fazendo com que a gente busque mais e mais daquilo que nos agrada o cérebro, que, né, solta lá os hormônios da alegria e a gente quer mais, a gente quer mais. Então, eu me arrumei um dia e recebi um elogio, não me ligava muito para isso, mas eu de repente comecei a gostar e comecei a gostar. E eu vou, né, vivendo, ampliando essa vaidade, e ela vai tomando conta sorrateiramente de mim, né? Aí eu faço qualquer negócio para manter, como um viciado, eu faço qualquer negócio para manter ele ficar em evidência. Então, ela é perigosa porque ela parece inocente e faz com que a gente não ache que precisa de retificação nisso, não precisa. Segundo ponto, a vaidade leva a outras perversões.
Sendo a admiração imprescindível para mim, eu vivo focada em ganhar essa retribuição. E nessa busca, eu acabo desenvolvendo em mim outros vícios para atingir o meu objetivo. Então, a vaidade que tem por base por orgulho, ela acaba sendo o alicerce para a luxúria, porque o meu corpo é lindo, eu quero, é bom seduzir, né? Eu quero seduzir, todo mundo tem que me amar esse corpo, e aí entro na luxúria, onde eu quero seduzir, ser seduzida, né? Buscando um prazer que aquela admiração, que aquele desejo alheio me traz. Ela também traz a ira. A ira, né? Quando eu sou contrariado e não recebo, né, o elogio que eu queria, eu vou ficando nervosa. Gente, eu tô ficando nervosa. Vocês não estão me aplaudindo, isso está me deixando um pouco aborrecida. Sabe? Eu já não gosto nem de ir naquela casa lá, porque lá ninguém faz um elogio, ninguém reconhece, ninguém bate palma. Sabe? Então a gente vai ficando irritada, né, com aquele não reconhecimento que a gente exige que tenha toda hora. Ela também leva a ambição. Afinal de contas, bolsa de grife, óculos de grife, carro do ano, botox é muito caro, gente. Eu preciso de dinheiro para que eu possa manter essa vida de rica, de glamourosa. E não é pouca coisa que eu quero, não. Eu quero uma Ferrari, eu quero ter poder, eu quero ter joias. Então, isso me leva naturalmente à ambição. E também leva à inveja. A inveja passa a ser competitiva. Eu tenho inveja e concorro com aquela pessoa. Eu tenho inveja daquele que concorre em beleza comigo. É só eu que sou bela. Eu sou a mais bela. Espelho, espelho meu. Existe alguém mais belo do que eu? Então, todos esses vícios vão, né? E etc. Tantos outros. Leva a vaidade a ser, né, o maior dos pecados capitais. Porque ele leva a todos. Ele desenvolve todos para a manutenção, né? Ele é o pai de todos, né? A base orgulho, né? A base do orgulho da vaidade traz todos os outros, todos os outros pecados capitais, que são os pecados, os líderes, né? Das ações pecaminosas. 3, leva ao materialismo. Ela leva ao materialismo e distorce a realidade. O indivíduo contaminado pela vaidade, ele passa a vida em função de uma manutenção inglória das qualidades que ele acha que ele tem. E aí ele esquece. Ele esquece das regras naturais de biologia, de química, né, onde todos estamos sujeitos às leis da gravidade, às leis do tempo. Gente, vai despencar, não tem jeito. Não tem jeito. E aí o vaidoso investe em creme, haja botox, haja creme, harmonização facial, desarmonização, photoshops, consumo exagerados de uma indústria que não consegue bloquear esse envelhecimento. Não adianta colocar roupa de adolescente, porque não vai disfarçar os meus 60 anos. Não adianta ficar enchendo ali, preenchendo aqui, esticando acolá, achando que eu vou tirar uns 20, 30 anos aí da minha idade. Então, eu tenho 60 anos, o máximo que eu posso conseguir é a pessoa dizer, nossa, você está conservada. 60 anos, olha, eu não dava mais de 58, 57, mais que isso não dava, não. Então, é isso que a gente consegue. A gente não vai conseguir. Claro, os que têm condições, uma genética muito privilegiada, ele até consegue tirar aí, parecer 10, 20 anos até. Mas aí é só chegar perto que a gente percebe por outros sinais, né? Tem a mão, tem coisas aí que não dá para disfarçar, né? Então, a busca de prestígio e visibilidade, essa busca pela juventude eterna, ela subjuga o indivíduo, que vai se alienando e gerando atitudes patéticas, ridículas e até perigosas. Porque a vaidade mata. Ela mata porque a pessoa se submete a cirurgias desnecessárias, lipoaspirações variadas, baratas, mal feitas. Ela se submete a remédios, bulimias, né? Ela fica deformada, mutilada. O número de selfies nos últimos anos aumentou, o número de morte por selfies. Morte por selfies.
É chocante isso, porque imaginar que nos últimos anos aumentou mais de 300 o número de mortes. Depois vocês colocam no Google para ver morte por selfies. A pessoa, né? Ela quer ser fotografada, ela cai da montanha, ela cai no precipício, ela é atropelada por trem, ela é atropelada por carro, por quê? Porque ela está mais preocupada, ela não está se cuidando. Então, quando o cuidado com a minha imagem passa a ser maior do que comigo mesma, eu tenho um problema. Porque se eu vou para Dubai, né, escolho o prédio mais alto de Dubai para poder, né, para poder tirar uma foto e aparecer linda e colocando a minha vida em risco por causa disso, tem um problema. Tem um problema. Então, nessa realidade distorcida, onde a futilidade impera, o que importa é viver o aqui e agora. Então, ele quer viver, eu estou envelhecendo, eu quero viver, a vida só tem uma, né? Só tem uma, eu tenho que ter todos os prazeres, eu tenho que curtir todos esses prazeres. E isso leva a um pensamento hedonista e materialista. E distorce toda essa realidade, onde a pessoa desfila, às vezes, fazendo um papel patético, né? E desperdiçando um tempo incrível, um esforço enorme e em vão, numa função que não vai triunfar. Porque não dá para segurar o que é transitório num mundo transitório. Né? Tudo é perene, nós não vamos conseguir segurar esse corpo físico de maneira nenhuma. 4. A vaidade nos prende ao mundo de César e gera solidão. Em tempos tão modernos, o celular democratizou a vaidade. Democratizou. Hoje, todos nós saímos com o celular. Ele virou o espelho moderno, né? A gente fica, né, no celular toda hora, atrás, fora. Tiramos fotos de todos os ângulos e nunca foi tão barato, né? Uma beleza tirar fotos e é imediato, a gente edita imediatamente. Antigamente, tinha que revelar, tinha que comprar o filme, demorava, né? Então, nesses tempos de redes sociais, a gente não consegue dar um passo sem o celular, sem registrar o nosso que nós estamos comendo, nós estamos bebendo, tudo que mostra como eu sou admirável. Então eu não consigo fazer uma viagem, né? E olhar o que eu estou ali, né? Onde o que eu fui visitar. Eu não consigo participar de uma reunião familiar, um encontro feliz, porque eu estou mais preocupada em tirar foto. Então eu vou para Foz do Iguaçu, que é maravilhoso, e eu estou diante de um milagre, eu estou diante de Deus na minha frente, falando, meu Deus, é uma contemplação grandiosa, onde você pode ver uma beleza que você nunca viu, e aí você fica com o celular, né? Você fica olhando aquilo ao vivo com o celular, através da telinha do celular. E isso faz com que a gente perca muitas experiências que seriam muito agradáveis, muito agradáveis. Então, com esse narcisismo exagerado, nós vamos nos tornando egocêntricos e solitários. Solitários. Como Narciso, nós vimos no mito do Narciso, a vaidade aprisiona e gera solidão. O vaidoso, ele se esquece da necessidade do convívio. Ele se esquece, ele não quer conviver, ele quer um admirador, ele não quer um companheiro. E ele só vê a si mesmo. Na verdade, também não se vê. Ele só vê a própria imagem. Ele não vê o outro, ele não olha para o outro, ele não olha para o seu interior, para si mesmo. Ele olha para a sua própria imagem. E não fazendo isso, não olhando para o outro, ele não desenvolve a empatia. E não desenvolvendo a empatia, ele não desenvolve compaixão, não desenvolve tolerância, solidariedade, bondade. Todos esses bons sentimentos que precisa que a gente saia de si mesmo para olhar para o outro, para que sejam desenvolvidos. E como o vaidoso não faz isso, ele vai deixando de ser empático e ficando cada vez mais sozinho. A gente tem exemplos de pessoas extremamente ricas, bonitas, famosas, que ficam sozinhas muito tempo, né? Ficam sozinhas aí a vida inteira. Por quê? Porque ela casa, descasa, porque ela quer alguém que admire até o fim. E é extremamente complicado você viver com uma pessoa que precisa de elogio o tempo todo. Então, isso vai levando a uma solidão. A vaidade ela é envolvida na superficialidade. Na superficialidade vai trazendo um vazio existencial que cobra muito esse externo
que eu necessito, esse reconhecimento, esse externo me cobra. E eu saio para atender essa demanda externa e acabo esquecendo de voltar a mim. E aí eu fico como Narciso, estagnado lá no lago, estagnado aqui no mundo de César, deitado sobre mim mesma, sobre a minha imagem, definhando, esquecendo a que vim. O que é mesmo que eu estou fazendo aqui? O que eu estava fazendo aqui? E aí eu fico ali, fortemente preso ao mundo de César e extremamente solitário. Percebem a extensão dos danos que a vaidade causa? E como é sutil, né, o seu domínio sobre nós? É muito sutil. A gente tem que parar para pensar nisso para perceber, porque senão a gente não percebe. No filme O Advogado do Diabo, é um filme antigo, dos anos 80, acho. É muito bom esse filme. Ele fala sobre filosofia, sobre o mal, sobre o bem, sobre tentações e muito mais. O personagem do diabo é brilhantemente vivido pelo Al Pacino. Ele tenta o protagonista, e ele diz uma das frases mais famosas do mundo do cinema, para explicar como pode ser sutil e certeira a flecha da vaidade desse vício soberbo. Ele diz, depois de muito tentar, né, em cima do protagonista, ele diz: a vaidade é definitivamente o meu pecado predileto. A vaidade é o pecado predileto do demônio, né? Por quê? Porque ela é base das tentações. Então eu não vou contar o filme, não vou dar spoiler, né? Mas essa frase resume bem o que a vaidade, né? O peso que a vaidade tem nas tentações, nas nossas perdições, né? De todos nós. É muito complicado reagir a um elogio e isso pode ser usado como manipulação. Então, é complicado isso. No filme, então, o protagonista cai, assim como cai o Santo Antão. A história de Santo Antão é interessante, porque o Santo Antão, é ruim falar Santo Antão, né? O Santo Antão, ele era um eremita, ele vivia lá numa caverna e ele era muito virtuoso. Ele tinha muita simplicidade, muita bondade, vivia lá na caverna e o diabo tentava esse bom espírito, tentava ver se conseguia, né, dominá-lo. E ele tenta a vida inteira. Quando o Antão estava com 105 anos, o diabo então vira e fala: olha, você venceu e pela primeira vez na história alguém foi mais forte que eu. E desiste e sai da caverna. Assim que ele sai da caverna, o Antão cai de joelhos e agradece numa prece simples a Deus. Muito obrigada. Agora eu virei um santo. E aí o demônio lá fora sorri e volta. Era tudo que ele queria, era tudo que ele precisava ouvir. Antão resistiu a tudo, menos a vaidade de ser santo. Olha que interessante, né? Quem não tem, né? A vaidade da humildade. Quantos beneméritos, quantas filantropias, quantas coisas boas, quantos atos humildes, né, são feitos buscando reconhecimento, buscando vaidade. Eu ajudo, olha, eu não preciso agradecer, não quero nem quero agradecimento. Filmou? Fotografou? A gente é assim. Então a gente fica preso a essa vaidade que aparece de várias formas, né? Então, como resolver esse problema? Como controlar essa cota de vaidade em nós? Bem, como em todos os vícios, a primeira coisa é o autoconhecimento, né? Como nos ensina Kardec. Eu preciso do autoconhecimento para reconhecer, para identificar, né, os pontos que eu preciso mudar. Então, é através do autoconhecimento que eu vou tentando entender por que eu estou fazendo isso. É para ser reconhecido? É por vaidade? Ou realmente eu estou fazendo como uma coisa que eu preciso fazer? E também, por que eu estou precisando tanto desse reconhecimento? Por que eu estou precisando tanto desse reconhecimento? Né? Será complexo de inferioridade? Será carência afetiva? Fuga de uma realidade?
E aí eu passo a me analisar para tentar entender. Às vezes eu preciso de uma ajuda técnica, né? Às vezes eu preciso de uma ajuda técnica para entender tudo isso. Às vezes, só essa análise e essa atenção faz com que eu chegue a me conhecer um pouquinho mais e perceber essa verdade em mim. E percebendo essa verdade em mim, identificando, eu então posso refreá-la pouco a pouco. Isso é trabalho para uma vida toda, porque faz parte de mudança comportamental, né? Que a gente vai pouco a pouco mudando. Então, trabalhar a nossa verdade vai muito além do que diminuir a maquiagem, do que diminuir o botox, do que diminuir o consumo do supérfluo. Vaidade, ela é mais profunda dentro de nós. Para trabalhar a verdade que eu me identifico, eu preciso trabalhar a minha própria superficialidade. Fica claro que o problema da verdade está na sua essência de futilidade. Então, para atender o seu chamado, para atender essa futilidade, o homem precisa, a gente sai de si mesmo, o homem precisa sair de si e ir para o mundo da matéria, aonde vivem os seus potenciais admiradores. Isso é o problema. Então, o que eu preciso trabalhar para quebrar isso? Eu preciso trabalhar o meu interior, trabalhar a minha superficialidade interna. Então, eu preciso ampliar o foco desse mundo, eu preciso sair aqui, né, tirar o foco desse mundo material e ampliar, ir para as paragens espirituais, buscar conhecimento, instrução, entendimento do meu espírito, porque aí é o espírito que eu preciso alimentar, é o espírito que eu preciso dar atenção para que as minhas virtudes venham à tona. Isso acontecendo, eu deixo de ser uma pessoa tão superficial, tão preocupada com as futilidades e ataco de frente a vaidade. Bem, no começo eu disse que para falar de vaidade seria interessante contar a história de dois moços, né? Então eu contei a história do Narciso, que é uma história bem conhecida, e agora eu vou contar a história do mais rico e do mais sábio dos homens. Então vamos lá. O rei Davi, ele foi o rei de Israel, ele reinou por mais de 40 anos, entre 1006 a 966 a.C. E ele lançou as bases para a formação do Estado hebraico. Quando ele morre, o seu filho Salomão, ainda muito jovem, sobe ao trono. Não há um consenso da idade de Salomão, né? Uns falam 12, 17, outros falam 20, mas lá na Bíblia diz que ele era muito jovem. E exatamente por ser muito jovem, ele se sentiu muito inseguro e ele ora, ele clama, ele suplica, ele faz sacrifícios, ele faz 1000 sacrifícios, ele fala 1000 sacrifícios a Deus, pedindo que o ajude, pedindo que o oriente. Então, Deus lhe aparece no sonho e lhe diz: peça-me o que quiser que eu te darei. E o Salomão diz: olha, o meu pai foi sábio, ele foi um rei justo e você muito o ajudou, mas eu sou apenas um jovem inexperiente, não sei o que fazer. Então eu estou pedindo sabedoria para governar. Eu quero sabedoria. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e que eu seja capaz de distinguir entre o bem e o mal. E Deus lhe responde: olha, já que você pediu sabedoria e não pediu vida longa, não pediu a morte dos seus inimigos, não pediu riqueza, eu vou te dar sabedoria. Mas eu também vou te dar riqueza. E eu vou te dar fama e você vai ser o maior rei do teu tempo. Não vai haver nenhum rei igual a você, né, em toda a sua vida. Então, ele vira o mais sábio e o mais rico dos homens. Relata-se que o rei Salomão recebia em torno de 23 toneladas de ouro por ano como pagamento fixos, porque ele tinha muito, era muito grande o seu reinado. Mas também ele recebia muitas pessoas que acorriam à sua sabedoria, aos seus conselhos, e essas pessoas levavam prêmios, levavam ouro, levavam prata, escravos, animais, armas, e ele ia ficando cada vez mais rico, cada vez mais rico. Salomão reina por 40 anos e ele escreve 3 livros bíblicos. Ele escreve Cânticos ou Cantares, na mocidade, Provérbios e Eclesiastes, quando ele já está mais velho. Desculpa, gente. E é em Eclesiastes que Salomão
já um homem velho, um pregador que no final da vida, de uma vida que ele curtiu, ele aproveitou, ele experimentou de tudo, né? Na verdade, curtir não é a palavra, porque ele não estava ali. Salomão era sábio, era uma pessoa com uma profundidade, e ele estava tudo que ele passou, ele estava buscando um sentido. Então, depois ele viver todos os prazeres, tudo na vida, ele choca ao final lá, ele choca no Eclesiastes ao afirmar que tudo que ele viveu, tudo que existe, olha, é tudo ilusão. Tudo ilusão, né? Eclesiastes é um livro ácido, é um dos livros mais ácidos da Bíblia. Ele diz, vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Nós, se lermos Eclesiastes, sem chegar ao seu final, sem entender o seu contexto, a gente corre o risco de imaginar a vida muito inútil, de imaginar realmente tudo muito complicado, muito sombrio, sem sentido. Porque ali, inicialmente, Salomão se comporta como os chamados filósofos trágicos. Filósofos trágicos é um nome técnico de pensadores da chamada filosofia do pessimismo, que surgiu por volta do século XIX, que tem como maior expoente Kierkegaard, Nietzsche e Schopenhauer, entre outros, tem outros. São filósofos materialistas, na maioria ateu. E eles resumem a sua filosofia basicamente na afirmação de que viver é sofrer. Viver é sofrer, com pequenos instantes de alegria, pouca coisa, pequenos instantes de felicidade, o que leva a considerar que a vida é absurda e a nada leva. A nada leva. E o Salomão, ele vai por essa linha aí no começo de Eclesiastes, né? Ele começa questionando qual o sentido da vida e ele começa a analisar, ele começa a observar essa vida para buscar esse sentido. Então ele diz, é ilusão, tudo é ilusão. Pessoas nascem, pessoas morrem, o mundo continua sempre o mesmo. O sol nasce, se põe e volta ao seu lugar para começar outra vez. O vento sopra para o sul, depois para o norte, dá volta e mais volta e acaba no mesmo lugar. Todos os rios correm para o mar, mas o mar não fica nunca cheio. Volta para o rio e tudo começa outra vez. Todas as coisas levam a gente a um cansaço, né? A um cansaço tão grande que não dá para contar. Não há nada de novo nesse mundo. Tudo é ilusão. É tudo como correr atrás do vento. E ele, não encontrando o significado que busca ali, ele então tenta experimentar as coisas. Porque primeiro ele observa a natureza, ele observa tudo e não vê sentido. E aí ele fala, bom, já que não houve sentido aqui, então ele não é um hedonista, ele vai para os prazeres para tentar ver se nos prazeres existe esse sentido. E aí ele passa a gozar tudo que lhe aparece na frente, a usufruir, buscando essa resposta. Então, resolvi me divertir e gozar dos prazeres da vida. Mas descobri que isso também é ilusão. Fui grande, fui o mais rico e nunca me faltou sabedoria. Não neguei a mim mesmo nenhum tipo de prazer. Tive riqueza, divertimento, todas as mulheres que desejei. Toda a sabedoria, mas mesmo assim compreendi que tudo aquilo era ilusão, não tinha nenhum proveito. É tudo como correr atrás do vento. Tudo. Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. O texto é longo do Eclesiastes, e é um texto maravilhoso, é uma poesia, ele escreve muito bem, é muito poético, ele escreve, dentro desse sentido, ele escreve muito bem. Assim como os filósofos, os filósofos trágicos, né? Eles são filósofos, né, muito bons. Eu li Schopenhauer na minha juventude, e apesar de ser cru, materialista, era muito bem escrito. Né? Ele fala, a natureza ela só está preocupada na procriação da espécie, esse negócio de amor, de envolvimento, sabe? Isso daí não quer dizer nada. Não está preocupado com o ser humano. Um homem pode procriar vários, né? Um homem pode ter vários filhos no ano, uma mulher só pode ter um. Então a natureza faz naturalmente fiel e dane-se se você vai sofrer por esse envolvimento emocional, porque o que importa é a população e a sobrevivência da espécie. Então ele era muito cru. E Salomão, ele também tem essa crueza, mas ele escreve até com muito mais poesia. Muito mais poesia, vale a pena dar uma olhada.
E a gente poderia se contaminar com toda essa visão pessimista de Salomão se a gente não continuasse a leitura, onde ele, depois de ele desabafar toda essa sua desilusão, com tudo de ilusório que ele experimentou, ele chega à conclusão, lá em Eclesiastes 12:13, de que para viver feliz, para ter sentido, para tudo ter sentido, é preciso trazer Deus para esta vida, né? E aí ele conclui dizendo: a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça a seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Trazendo essas palavras para o universo espírita, é a mesma coisa. Tema a Deus. A gente não usa o temor a Deus, mas entenda a Deus. É como dizer, entenda a Deus, obedeça às suas leis. Obedeça às suas leis, deixe-se levar por essa engrenagem evolutiva maravilhosa. Porque ela vai te levar à perfeição. E porque foi para isso que fomos criados. Foi para isso, não foi para o aqui e agora. Então, a vida terrena ela é transitória. Querer encontrar um sentido aqui, nós não vamos achar nunca. Seja filósofo, seja o Salomão. Quando a gente volta os olhos para este mundo material, tudo fica um pouco sem sentido, porque nós estamos observando uma etapa do caminho, uma obra inacabada. Então, é como querer entender todo o caminho observando só um trecho dessa estrada. Não vai dar certo. Eu não vou conseguir. É como querer definir um livro pelos 2 primeiros capítulos do livro, né? Como é que eu vou entender o livro todo? Não fui eu que escrevi, eu não sei o final. Ou então, eu tenho um quebra-cabeça de 1000 peças e lá eu ponho 50 peças, eu já quero achar, definir o desenho todo, não consigo. Então, quando nós voltamos os nossos olhos e nossos anseios para a vida corpórea, nós estamos limitando a história de um espírito imortal. Nós estamos pondo limites num enredo infinito. E isso, com certeza, tirará o sentido do aqui e agora. Então, a sabedoria de Salomão, ela se manifesta na conclusão disso, de que se tudo que temos aqui é ilusão, o essencial para uma vida feliz, uma vida significativa, está na relação com Deus, né? Nenhum elogio, nenhuma beleza passageira, nenhum reconhecimento no mundo dos homens supre a satisfação de ter uma relação plena com o nosso Criador. Então, quando eu busco aqui esse significado, eu me perco. E é por isso que os filósofos materialistas, os céticos, eles são mesmo pessimistas. Se não colocarmos Deus nesse contexto, o negócio fica meio sem explicação. Né? Aí a gente acaba, como Salomão, num mundo que é tecnologicamente avançado, onde temos confortos, onde temos prazeres, nós ficaremos saciados de prazeres em todos os níveis, como Salomão, mas passando por dias enfadonhos, onde todas as delícias do mundo absorvidas todos os dias, passa a ser algo tedioso e não mais prazeroso. A gente acostuma com o berço de ouro, né? Eu lembro que na minha infância eu gostava muito de pêssego em calda. E o pêssego era caro, né? Era importado, não tinha pêssego no Brasil. Então, uma lata de pêssego era caro. E a minha família era pobre. Então, pêssego só no Natal. E a gente esperava o Natal, porque era, nossa, o doce mais gostoso que eu achava. E quando chegava o Natal, a gente comia o pêssego e ele era realmente maravilhoso. E aí a gente vai crescendo, a gente vai, né? Pêssego ficou barato, ficou acessível para todo mundo. Falei, então, hoje eu posso comprar, né? Assim que ficou acessível, eu comecei a comprar pêssego. E eu comia pêssego toda semana. E eu como pêssego toda semana. E de repente, né, uma semana, 2, 3 semanas, 4. Na quinta semana eu já não estou aguentando mais ver pêssego. Ninguém aguenta. Assim é com os prazeres. A gente fala, se eu ganhar na loteria, nossa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou viajar. Mas chega uma hora que não tem mais o que fazer. Como Salomão, chega uma hora em que o tédio, você já experimentou, já usou tudo, tem o tédio. Então, nada desse mundo transitório vai me trazer esse significado, nenhum elogio, nenhuma beleza vai se manter, me trazer satisfação, essa satisfação que o trazer Deus para a nossa vida traz. Somos espíritos imortais.
Nós somos espíritos mortais e é a Deus que nós devemos sempre buscar. É a Ele que devemos buscar. É o espírito e não o corpo que eu devo enfeitar. É o meu espírito que eu devo embelezar, porque é Ele que sobrevive ao tempo. É o meu espírito que vai me levar para o meu objetivo final, onde com certeza nós todos vamos brilhar. E que não é aqui, né, gente? Então, vamos iluminar o nosso interior, vamos trazer Deus para a nossa vida, né? Vamos sobrepor a nossa vaidade com a divindade e com certeza nós seremos muito, muito mais felizes. Muito obrigada a todos pela atenção. Eu realmente desejo um ótimo domingo, uma ótima semana e que Jesus nos abençoe, né? A todos nós e a todas as nossas famílias. Muito obrigada.